A ideia de fazer um filme junto com mais 4 amigos surgiu em 2007, quando a gente estava trabalhando no curta-metragem do Bruno de Oliveira, que não está aqui hoje. E como todos nós 5 naquele período éramos diretores ou estreantes ou diretores há pouco tempo na função, mas que já tinha um pouco de bagagem nas costas por ter trabalhado nas produções de outros filmes e tal, naquele momento eu achei que poderia ser interessante que a gente unisse forças para fazer um filme juntos e para fazer uma longa-metragem, que é o que nos daria mais visibilidade. E aí a ideia da espinha dorsal do filme, que seria um filme que teria 5 núcleos de personagens e cada um dos diretores criaria e desenvolveria um dos personagens com a condição de que eles se encontrassem dentro de um ônibus. Então, uma coisa legal de comentar nesse caminho, assim, a gente teve um período de desenvolvimento dessas histórias e dos personagens que foi individual. Cada um trouxe um pré-roteiro, um primeiro tratamento, e depois isso foi colocado na mesa e discutido em conjunto. Então, houve uma interferência dos outros diretores no sentido de dar sugestões, de conversar, de como para que a gente não corresse o risco de que a gente tivesse 5 curtas-metragens, né? E eu gostaria de que você falasse um pouco do laboratório para compor o personagem, que você foi junto com o ator Marcelo Zimanski para cultos de igreja evangélica, também deve ter pedido muita orientação de policiais, assim, alguns procedimentos policiais. Primeiro, antes de escolher o Marcel, tinha outro ator que estava concorrendo ao papel. E durante a seleção desses dois atores, esses dois atores souberam que os dois já iam participar do filme, já iam estar dentro do filme, mas eles sabiam que um deles ia ser o Samuel. Então, eu tive um encontro de 4 dias com esses dois atores, um num período da manhã e outro na tarde, e a gente eu fui junto com eles para brechós, para que eles vissem roupas, escolhessem roupas, os atores escolhessem roupas. Aquele primeiro contato com o personagem, ler o roteiro pela primeira vez, daí vai ao brechó. Daí tivemos um grande apoio da Polícia Militar, e em especial a Rony, né, que faz parte da Polícia Militar, que deu todo o treinamento para o Marcelo. Então foi vários dias, acho que no total foram 7 dias. A banda, os Gengivas Podres, eles são formados por 5 integrantes, no caso, na história. Um deles está hospitalizado, praticamente em coma, então ele não faz nada, né? Ele fica deitado, não tem problema nenhum. Os outros 4, eles têm... 3 deles são muito mais essa vertente de música mais calma, MPB e tal, e foi legal para apresentar para eles um universo que eles conheciam mais superficialmente. Então a gente assistiu muito documentário sobre punk, os mais tradicionais e tal. A gente garimpou algumas coisas locais daqui mesmo, tinha documentários bem interessantes também que a gente assistiu, e eles puderam conhecer um pouco mais do universo. E os 4 atores, eles têm tipos bem diferentes assim de trabalho. Um deles é um ator já mais experiente, já fez outros longas e tal, tem um jeito mais intelectual de se preparar, a gente pode dizer assim. Um outro deles não é ator, então ele é aquele cara que as coisas saem espontaneamente, ele fala de um jeito já muito próximo do que o personagem e os outros 2 são mais ou menos um meio termo, assim. Trabalhar com o César foi um dos maiores presentes que eu já ganhei até hoje, e eu tenho que agradecer, acho que foi o Adriano e o Alon que me passou o contato do César. A gente estava... Durante a pré-produção eu não sabia muito bem com quem eu trabalharia para fazer esse personagem estrangeiro. Ele tinha que falar espanhol, provavelmente seria alguém de um país latino-americano, porque a gente naquele período estava pleiteando uma coprodução internacional e tal. E aí, acho que foi o Adriano, porque o Adriano falou, tem o César Troncoso, eu conheço, nós temos amigos em comum e tal. E aí eu liguei pro cara e foi ótimo falar com ele por telefone, pintou o convite, ele veio para cá, para Curitiba, e a gente passou um bom período aí ensaiando e se preparando. E o trabalho com ele foi maneiro porque ele fala português e eu falo portunhol. Agora, teve um parceiro dele, um outro personagem uruguaio que veio para cá, que é o Roberto Soares, que é um cara maravilhoso também, que não fala nada de português nem de portunhol, então foi engraçado todo o processo de preparação, de ensaio e até para dirigir o cara não falando a mesma língua que ele, foi um processo bastante curioso e engraçado. Como ela interpretava uma artista plástica, ela teve que ir atrás de um conhecimento específico que ela não dominava, que era a respeito de arte pós-moderna,
a respeito do trabalho do Vic Muniz, em específico, que é um artista plástico que é citado no filme por ser um trabalho que é pesquisado pela personagem dela, né? A Cristina está fazendo uma pesquisa de mestrado em cima do trabalho do Vic Muniz. E todo esse trabalho, apesar do pouco tempo, nos permitiu modificar muito do roteiro, das falas, de modo que essas falas ficassem mais naturais e que ela pudesse se apropriar também dessas falas no seu discurso. Então isso foi interessante, porque a Letícia tem um histórico de trabalhos muito mais ligados à TV. Pelo formato industrial que a gente conhece, a gente sabe que muitas vezes é feito muito mais num toque de caixa, em que você não tem possibilidade desse tipo de aprofundamento. A gente acredita que ele tem um apelo, porque ele conta uma história, são histórias bastante humanas, bastante universais. Os dramas que são narrados na história são dramas com os quais é fácil com que o público se identifique. A gente tem bons atores, a gente tem gente que está começando aí, mas tem gente famosa, que é um chamariz legal, tem potencial. E tem o lance do inusitado do filme também, que são 5 diretores fazendo um filme juntos, que é uma coisa meio maluca. Então o Dico termina de montar provavelmente em setembro, e aí ele vai para as outras etapas da pós-produção, que é o som, tratamento de cor, e depois fase de laboratório e tal, e a gente espera que o filme esteja realmente pronto em dezembro, para entregarmos para o Ministério da Cultura e fazer toda a prestação de conta, etc e tal, para durante 2011 ele rodar o circuito de festivais.